Chapecó. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas. E é com alegria de sempre que iniciamos mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª URI, União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz desta doutrina, a doutrina espírita. E o programa de hoje abre uma iniciativa que será desenvolvida ao longo de todo o ano de 2020, que é a de abordarmos aqui, em episódios específicos, as parábolas de Jesus. Afinal, são lições ministradas diretamente pelo Mestre Incomparável, saídas do seu coração misericordioso e dirigidas aos nossos, sob a inspiração do próprio Criador. E esta jornada inicia hoje com a parábola do bom samaritano. Convidamos o ouvinte a resgatar, através das nossas redes sociais, Facebook ou YouTube, o programa de 30 de março de 2019, que tratou de uma forma mais ampla sobre a preferência de Jesus pelo uso das parábolas. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar as nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E agora passamos à apresentação da nossa equipe de trabalho dessa manhã, em que contamos com a presença amiga da nossa querida Thaís, da Associação Espírita Nosso Lar, nosso amigo John, da Casa Espírita Amor e Caridade, e operando os nossos canais de comunicação e interagindo com você, caro ouvinte, nossa querida amiga Mona Lisa, do Centro Espírita Gotas de Luz. E desde já, Mona, a gente te pede que nos chame a qualquer momento para trazer a colaboração dos nossos ouvintes. Eu sou Sandra Cúcera, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que, de forma voluntária e anônima, contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores oficiais, formais, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A Construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência.
que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje falando sobre a parábola do bom samaritano. Lembrando mais uma vez o ouvinte sobre o caráter complementar para a compreensão dessa passagem que o programa de 30 de março de 2019 pode conferir a essa edição. Então você está convidado, caro ouvinte, a resgatá-lo depois de ouvir o nosso programa para complementar a compreensão e o estudo. Vamos à parábola, conforme consta em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Parábola do bom samaritano. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele, e ao vê-lo, compadeceu-se. E aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual desses 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Ele disse: O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. Então, lida a parábola, passemos agora ao nosso debate, à nossa conversa, para que a gente possa explorar essa lição do nosso Mestre Jesus. E a gente começa pela Thaís, refletindo. Nós temos aprendido com Jesus que cada parábola correspondia à resposta mais adequada que determinada situação exigia. Elas não eram fortuitas. Ou seja, é preciso sempre conhecermos o contexto em que ela aconteceu. Poderias então, Thaís, nos falar um pouco sobre o contexto que envolve essa parábola? Sim, e é muito importante esse contexto, começando pelas cidades citadas por Jesus, né? Que são Jerusalém e Jericó. Jerusalém representa o sagrado, representa a perfeição nessa parábola.
Jerusalém ficava a 2.000 metros acima do nível do mar. Jericó representa uma cidade em pecado, representa uma cidade que foi amaldiçoada, inclusive por Josué. Jericó ficava a 250 metros abaixo do nível do mar. Então aí a gente já tem um simbolismo muito grande em relação àquilo que fica no alto, aquilo que fica embaixo, como a espiritualidade superior e a inferior. A gente poderia fazer uma comparação dessa forma, o sagrado e o profano, entre Jerusalém e Jericó. Também é interessante que se diga que nesse caminho para Jericó é um caminho muito pedregoso, é um caminho montanhoso, é um caminho em que muitos assaltantes e pessoas de má vida ficavam espreitando os viajantes para os assaltarem, para os ferirem. E então, foi dessa maneira que aconteceu esse episódio narrado na parábola. Era um caminho realmente difícil. E isso também já nos traz um simbolismo, porque muitas vezes nós, de livre-arbítrio, escolhemos descer para o caminho de Jericó e passar por essas dificuldades deliberadamente. Mas isso nós vamos tratar um pouco mais adiante. Então, há esse primeiro simbolismo entre Jerusalém, Jericó, digamos assim, em relação ao que essas cidades representavam para a época e o que Jesus queria que nós entendêssemos. E outro simbolismo muito importante, que na verdade nem é um simbolismo, faz parte da história mesmo da região, que era a diferença, que era a animosidade existente entre os judeus e os samaritanos. Quem era o povo samaritano? Os samaritanos também eram descendentes, dessas tribos de Israel, mas que quando houve, depois da morte do rei Salomão, houve uma divisão entre Israel. Algumas tribos ficaram ao norte, outras ficaram ao sul, a Samaria ficou ao norte. E muitos dos samaritanos, no tempo de Nabucodonosor, quando foram exilados, eles se apegaram a costumes pagãos. E apesar de terem a sua cultura primordialmente, na Torá, nos mandamentos mosaicos, eles se desviaram um pouco do caminho. E isso fez com que houvesse uma grande cisão entre eles, os samaritanos e os judeus. E eles realmente eram um povo que se odiava, que tinham entre si um ódio muito grande. E que se fique bem claro que esse ódio entre samaritanos e judeus era um ódio que provinha assim de etnia e de religião. Então, isso tinha uma grande animosidade entre eles, Isso favoreceu que se criasse sempre lutas, disputas, guerras mesmo entre os judeus e os samaritanos. Por isso a grande importância de Jesus usar o samaritano nessa parábola. Não foi à toa que Jesus fala desceu de Jerusalém para Jericó, nesse caminho difícil, nesse caminho pedregoso, cheio de salteadores, e o samaritano que representava naquela sociedade. Então esse é o contexto que envolve essa parábola. E também é importante que se diga, que como em todos os grandes momentos em que Jesus nos traz lições, não vamos dizer em todos, mas em grande parte, que Jesus é sempre tentado pelos doutores da lei. Eles estavam sempre em constante perseguição porque eles achavam que ele era falso, que ele era alguém que veio para enganar o povo, ou que veio para tomar o poder, ou tirar o poder que eles já tinham sim se apropriado, digamos assim, desse poder divino e não admitiam que ninguém tivesse autoridade maior que eles. Então eles sempre estavam tentando fazer com que Jesus caísse ou nas mãos dos romanos
ou desdissesse alguma coisa da lei mosaica. Eles estavam sempre por perto ali, tentando ver com que Jesus caísse numas dessas armadilhas, mas Jesus é o nosso grande mestre e sempre nos trazia lindas lições. E não poucas vezes a gente vê que aqueles que tentavam testá-lo se viam sendo avaliados, e a gente vai ver que é o caso aqui. E a gente convida o ouvinte a prestar bastante atenção a essa fala da Thaís, trazer consigo, porque afinal de contas, Jesus estava falando a um judeu que era inimigo de um samaritano, que o bom era o samaritano. A gente já vai entrar nesse detalhe. Mas, avançando, entremos agora então na parábola propriamente dita. A Thaís nos apresentou esse contexto, que se inicia com uma pergunta que o doutor da lei faz a Jesus. Ele pergunta: depois de fazer o que herdarei a vida eterna? O que quer dizer essa expressão, John? Vida eterna. A que se referia o doutor da lei? A gente vê que a lei divina era uma referência para eles, para colocá-los no caminho, como a gente hoje tem também como referência os ensinamentos de Jesus, que ele sintetizou a lei divina para nos mostrar o que a gente precisa fazer. Mas sempre foi uma referência, a gente sempre linkou, desde a antiguidade, a gente percebe nos textos bíblicos, o que fazer para poder receber, ganhar o reino dos céus. Sempre esteve ligado a fazer alguma coisa. E a gente percebe que Jesus, ele trazia as parábolas, e eu vendo, né, essa parábola, que já tinha lido ela algumas vezes, mas cada vez a gente aprende mais um pouco, né, se for ler daqui um mês, daqui um ano, a gente vai extrair mais um pouco de lição dela, e que tem até aquela brincadeira, né, quando a pessoa não entende, você quer que eu desenhe, então? E Jesus, com a parábola, ele fazia isso, né? Olha, eu vou desenhar aqui para que vocês, né, possam entender um pouco mais. Então eu vejo que Jesus sempre tentava extrair uma visão um pouco mais ampla do que a letra trazia, para não ficar preso somente à letra, para que se expandisse a ideia, enxergasse um pouco mais. Imaginem colocar na figura de um samaritano sendo o bom da história. Então, para um judeu, naquele momento, era um choque, né, para ele ter que aceitar isso. E, da mesma forma, eu lembro também de outra parábola do jovem rico, que Jesus tem esse diálogo com ele. Não é uma parábola, se não me engano, é um relato histórico. E esse jovem rico, né, se depara com Jesus e pergunta: bom mestre, né, o que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? Né, Jesus faz aquela fala, né, bom somente o Pai, não eu, porque me chamas de bom. Mas ele fala, então, cumpra os mandamentos. Olha, tá linkado ali, ó. Só que Jesus começou de uma forma que ele compreendia, que o jovem rico compreendesse naquele momento. Cumpra os mandamentos de Deus. Ah, mas eu pratico isso desde a mocidade, desde jovem, esse jovem rico disse. E Jesus, conhecendo, né, nos conhecendo mais do que nós mesmos nos conhecemos, aí falou para aquele jovem: então, vende tudo que você tem, né, dá aos pobres e me siga. E o que diz lá? Que o jovem se entristeceu, saiu dali sem saber o que fazer e foi embora. Por quê? Jesus percebia o quê? Que ele queria tocar no sentimento daquele jovem, para que ele visse que o coração dele estava... O problema não era a riqueza, mas sim o sentimento nas posses. Também eu acho interessante essa passagem, porque Jesus compreendia os nossos limites, né? Jesus foi até onde ele sabia que o jovem poderia ir. Sabia que dali adiante ele não conseguiria, mas como ele queria a resposta, ele disse: não, tu quer ser perfeito? Então tu vende tudo e me segue. A gente esquece que essas pessoas falavam com Jesus Cristo. Que era o governador do orbe, né? E Jesus lia tudo que ia na alma do seu interlocutor. Ele sabia mais do que a própria pessoa. Então, compreendendo que ele não tinha condições de segui-lo, ele faz essa provocação que é para ele, de imediato, perceber que ainda lhe faltava um tempo de maturidade para que pudesse segui-lo. E eu gosto dessa palavra, provocação, né? Que ele, de fato, ele impactou muito a humanidade por provocar, para tirar da zona de conforto e fazer com que, por exemplo, ali o doutor visse que, né, o que esse a mais para fazer?
é o sentimento, é o que a gente vai ver mais à frente, o sentimento que envolveu toda essa parábola, né? Talvez a expectativa dele fosse receber uma receita de fórmulas rituais que ele deveria cumprir para ganhar a vida eterna, o reino dos céus, no mundo de regeneração, atualizando a expressão, mas a lição foi outra e a gente vai continuar explorando essa parábola. Mona, então, seguindo adiante, depois de responder corretamente, observemos isso, o doutor da lei sabe a resposta. Ele diz, amar a Deus e ao próximo é o que devo fazer. Então Jesus dá por encerrada a questão, porque ele tinha falado com justeza, com correção. Faze isso e viverás. Mas o doutor da lei insiste na questão. Agora perguntando, quem é o meu próximo? Por que isso acontece? Bem, primeiro porque o doutor da lei, ele queria provocar Jesus, porque conhecimento da lei ele tinha total. Né? Tanto que Jesus responde para ele. Ele responde com outra pergunta. O que está escrito na lei, já que tu é conhecedor? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E de toda a tua alma e o próximo como a ti mesmo. Então, se tu sabe isso, faz. É a resposta dele. Mas ele queria mais, ele queria provocar. Ele queria achar uma brecha para enredar Jesus. Então, ele pergunta, mas então quem é meu próximo? Que para ele, naquela época, na cultura, o próximo era o seu povo. Né? Outro não era próximo. E Jesus dá, sim, a maior lição, contando a parábola, com o protagonista da parábola sendo o seu maior inimigo, o bom samaritano. Né? Dizendo assim, ó, indiretamente, você pode conhecer a lei, você pode ter religião, mas se você não tiver amor e não cumprir esse mandamento com todos, você não herdará o que você espera. Né? E é importante, né, Mona Lisa, que se diga que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender quem é o próximo. Né? Porque às vezes o próximo até pode ser a gente mesmo. Exatamente. Né? O próximo pode ser eu, que eu tenho que respeitar os meus limites, assim, né, que a gente não vai se santificar de uma encarnação para outra. Que a gente também tem as nossas limitações, os nossos equívocos, que a gente tem que ir devagarinho, aprendendo, se melhorando. O nosso próximo não está lá longe, na outro país, na outra cidade. Às vezes a gente quer, vou patrocinar tal causa, tal isso, e aquele que está aqui do nosso lado está morrendo por dentro e a gente não sabe. Às vezes está batendo no vidro do carro, né? E a gente faz que não vê. Exatamente. Então, o nosso próximo, a gente também vai ver nessa parábola, pode ser qualquer pessoa e que está tanto próximo quanto distante ou nós mesmos. Exatamente isso. Eu percebo que nessa parábola e Jesus provocando ali, sempre provocando os doutores da lei, se a gente mantiver a cabeça fechada, a gente corre um sério risco de entrar no campo da ignorância. A ignorância que leva à tolerância, né, a você olhar só para si, achar que você é o dono da verdade. Né? E a gente sempre fala que quem é o dono da verdade? Verdade, o Espiritismo ele sintetiza muito. A verdade é o amor e a sabedoria. Né? A sabedoria divina e o amor divino, que essa é a nossa busca. Né? Então, abrir a mente para poder compreender melhor os outros, né? Os nossos irmãos de infinitas denominações, né? Povos, né? que pensam muito diferente, como a gente está vendo aqui, né? Os samaritanos foram, né, praticamente excluídos ali no quesito, não são merecedores, né? Porque, por uns motivos, né, mudaram um pouco o caminho. Em alguns lugares do mundo a gente ainda tem isso, né? Se a gente for estudar o Oriente Médio, quantos povos se excluem ainda, né? Sim, então, veja com que as culturas, parábola, né, Mona, que a gente tem que respeitar e, de alguma forma, quando é muito chocante, alguns rituais que já são ainda meio primitivos, né, de alguma forma a gente tem que intervir em oração e pouco a pouco, a gente sabe que o tempo vai fazer com que eles também aprendam, que há mais de 2 mil Jesus anos fala. A gente ainda, né? E a gente, assim, não precisa nem ir tão longe, embora em alguns locais isso fique muito patente. Mas observemos as nossas próprias vidas, se a gente não faz escolha de quem é o próximo.
Normalmente a gente escolhe, é da minha família, é da minha religião, votou no meu candidato, apoia o mesmo partido que eu. Muito mais fácil, Um exemplo bem Sandra? típico, Sandra, é o Muito time de mais futebol. Tu torce pro meu time, tu é meu próximo. Tu não torce, tu é meu inimigo. Em muitas torcidas é assim. E outra coisa, outro ponto de vista, né, que é bem importante que também se diga, nós temos que tomar um grande cuidado para não nos tornarmos doutores da lei. Né? Bingo! Sabe? Porque nós, assim, quando a gente está estudando e que a gente entra de cabeça, seja em qualquer doutrina, em qualquer área, a gente tende a se fixar naquilo ali e ser, digamos assim... Achar que aquilo é somente a verdade e que eu sou dona da verdade. E né? se empolgar com o que começa a compreender e achar que já tem condição de ensinar para o outro, não é? Sim, e ficar só na leitura, e ficar só no estudo, e o que é o mais prática. importante, que é a vivência, que é a transformação, a gente deixar de lado. O conhecimento ele é fundamental, é importantíssimo. Mas eu sempre falo, é a sabedoria que vai nos aproximar de Deus, né? Sabedoria é o quê? Saber lidar em todas as situações, ter o equilíbrio da vida. E vamos lá, né? Que uma hora a gente chega. O Marcelo Bastos aqui está dizendo que essa parábola é o típico ensinamento de Jesus para a atualidade, a qual agora pode melhor ser compreendida e aplicada à luz do Espiritismo. E a Lia diz que essa parábola remete ao sistema de castas da Índia. Como a palavra de Jesus é necessária no mundo, ela está falando. Verdade. A gente costuma classificar as pessoas e não poucas vezes separar em guetos, em minorias. E nesta parábola, Jesus nos nivela. Todos irmãos, todos iguais. Obrigada aos amigos pelos Fantástico. comentários. Obrigada aos nossos ouvintes. E continuando, então, a gente convida a Thaís, então, para que possa nos trazer, para que a gente possa compreender um pouco mais ainda essa história, a questão dos personagens. Porque ele coloca com bastante distinção 4 personagens. O homem caído, o sacerdote, que é o primeiro que o avista, o levita e o samaritano. Certamente eles representam alguma coisa. O que a gente precisa saber sobre eles para que essa parábola faça ainda mais sentido? Bem, o homem caído, é interessante que ele fala exatamente assim, olha, Jesus não o classifica como ele classificou sacerdote, levita e samaritano. O homem caído pode ser qualquer pessoa. Né? E a gente pode trazer até uma analogia, assim como que qualquer ser espiritual, né? De qualquer nível de conhecimento, qualquer grau social, cultural. Ele pode ser qualquer pessoa, pode ser criança, pode ser idoso, pode ser jovem. A gente não sabe quem é esse homem caído. Então, qualquer um de nós pode ser nós mesmos, nós podemos nos representar nessa figura do homem caído que está ali. Então, o homem caído pode inclusive ser também um sacerdote, pode inclusive também ser um samaritano. Não se sabe, porque ele foi... Todos nós, se estamos despidos, se estamos feridos, não tem como saber, né? O que nós somos. Em matéria, nós somos todos iguais. Quem é o sacerdote? O sacerdote, por inúmeras vezes, Jesus, nas suas explicações, né, é o máximo de poder dentro da estrutura, né, religiosa da época, do poder em Israel, que ainda era um poder teocrático, era um intérprete da lei, mas que Jesus também muitas vezes os classifica como sepulcros, né, como túmulos que são muito bonitos por fora, caiados por fora, mas podres por dentro. Por quê? Porque os sacerdotes da época, eles eram muito presos à forma, aos rituais, à letra fria da lei, digamos assim, e a prática era muito pouca, ou quase nenhuma. Então, eles só tinham a aparência do bem. Quem era o levita? O levita também era das 12 tribos lá de Israel. Quando houve essa divisão das tribos, os levitas ficaram responsáveis
por cuidar do templo, do tabernáculo, de toda a parte ritualística dos cerimoniais que existiam na época, das oferendas, de tudo que era feito, porque havia era enorme o ritual. Cada coisa que você fosse requisitar a Deus, que você fosse pedir, tinha de uma tabela. Você quer isso, então é um pombo. Você quer tal coisa, então é um cabrito. Se o seu desejo era muito grande, a sua necessidade era muito grande, então era um touro. E assim, e era realmente assim, era... Graças a Deus hoje não tem isso, né? Tinha o tabernáculo, o templo de orações, aquilo ali não podia, os incensos, as velas, aquilo ali não podia se apagar nunca, tinha que ficar alguém assim, faziam trocas de vigia, era realmente um ritual muito intenso. Então, foi tanto que foi destinado uma tribo específica só para cuidar disso. E essa tribo seria mantida pelas demais tribos de Israel. Então, eles eram os descendentes de Levi, eram os levitas. Então, por que Jesus também os traz? Porque também eram ligados à religião, também tinham conhecimento da lei, também, né, em tese, como a gente diz, deviam de ser os primeiros a ajudarem o homem caído. O que se espera? Se espera que aquele que tem o conhecimento, que já tem a consciência, em tese, como se diz também, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que eles já tinham isso decore na ponta da língua, eles deveriam de ser os primeiros a ajudar o homem caído na beira do caminho. Colocar na prática tudo que sabia na teoria. E certamente o doutor que ouvia, né, Thaís, já te devolvo a palavra, Sim, ele estava percebendo exatamente todas essas nuances. Ele sabia bem quem era o sacerdote e o levita. E se eu fosse ele, já estava com as orelhinhas bem caídas, e não precisa explicar mais, já estou indo, né? Obrigada, Jesus, valeu. Mas ele ficou ali, né? Não precisa judiar mais, né? Já entendi. Caiu a ficha. Ai, ai. Siga, Thaís. E o samaritano, então, como a gente falou antes, os samaritanos são aquele povo que tinha uma rixa enorme com os judeus. Então, imagina, o samaritano, os sacerdotes e os levitas, com certeza, né, não gostavam desse povo. Era um povo que a maioria dos, digamos assim, do povo que morava em Jerusalém detestava, né, por herético. Ele era realmente um povo discriminado, um povo anamatizado, né? Então, é muito importante que se tenha o entendimento do significado de cada um desses personagens que Jesus cita na história, do que representava o sacerdote e o levita, né? O conhecimento das leis divinas, o conhecimento do que é certo, o samaritano, que também tinha esse conhecimento, mas que era desprezado, humilhado, que não fazia parte, inclusive ele não ia ao templo de Jerusalém, apesar de ter a sua origem, eles tiveram que fazer o seu próprio templo lá em Samaria. E o homem caído, que pode representar qualquer pessoa. Tentando fazer uma tradução assim, ó, bem simples, né? Mas que para ficar mais prático, é mais ou menos como se Jesus tivesse ido no meio da torcida do Internacional exaltar o gremista, né? Então, mais ou menos por aí. Bem, antes da gente continuar, Mona, você traz para nós, por favor, a participação dos nossos ouvintes? Sim, queremos mandar um abraço e um agradecimento, né? A Eloan, o João, a Marlene, a Lia, o Nelson, a Kete, a Márcia, a Aline tá mandando, a Donati, a sua aluna, tá dizendo um ótimo e iluminado dia a todos, em especial minha querida prof. Sandra, que ontem fez aniversário, muitas saúdes e felicidades pra ti. Beijo, Aline. A Ana, a Zuleide, a Márcia, a Esther, a Rosane Silva, a Marta, é um monte de amigo aqui, ó, dizer que muito obrigado pela participação, continue conosco e mande suas mensagens que a gente vai lendo ao ar. E eu quero mandar um beijo especial para Esther, minha prima, que está ouvindo lá de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a nossa fronteira. Bem, nós lembramos ao ouvinte, então, que você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 1330 AM e Facebook Live.
Escolha o canal de comunicação, Face ou WhatsApp 2049 1212 ou telefone fixo 2049 1200 e envie a sua colaboração. Lembrando que estamos hoje estudando a parábola do bom samaritano. E prosseguindo, John, sabendo então agora, tendo essa noção de quem são os personagens e o que eles representavam, vamos falar das suas atitudes, porque cada um teve uma atitude distinta. O que dizer e como interpretar a escolha de cada um com relação à forma como agiram com o homem caído? De imediato, o que nos chama atenção, né, me chama muita atenção, que é algo que, quantas vezes eu posso estar fazendo isso também, né? Vistas grossas, né? Aquilo ali não é comigo. Ninguém está vindo aqui, ninguém está me vendo, não vou passar reto, não é comigo, vou deixar para outra pessoa. Não posso, não quero. Não posso, não quero, então, vistas grossas. Isso é nítido tanto com o sacerdote quanto com o levita. E então e é interessante essa parábola que Jesus cria personagens ali para a gente se identifique em alguma situação ali. Então é para nossa reflexão, é para a gente tirar grandes lições disso. Quando a gente percebe que um sacerdote, né, um doutor da lei, um líder religioso, faz vistas grossas e passa, né, a gente percebe que o cargo religioso, né, a posição que a gente ocupa numa denominação, na casa espírita, numa igreja, isso não nos garante, não nos qualifica anjos. De imediato é isso. Porque, né, tinha um palestrante que tem, né, ele é de Pato Branco, ele falava, o espírita, né, vou chegar lá no plano espiritual, desencarnei, puxar minha carteirinha aqui, ó, carteirinha, sou espírita. Uhum. Brincando, isso não nos garante nada. A fé sem obras é letra morta, me lembrei disso. Essa organização, né, é uma organização, a gente precisa ter, né, com os cargos, com os responsáveis nas suas casas, porém, não nos garante. Mas sim a atitude, o sentimento, a congruência ali de eu falar, né, falar e fazer, né, o que eu estou falando. Não só falar e esperar que os outros façam. Em relação ao levita, aí já me lembrou outra coisa. Não adianta, os meus avós, não, são espíritas de berço. E aí vem meus pais que são espíritas de berço. Opa, eu tô tranquilo então. Tô salvo. 2 gerações ali me garantiram para, né, eu viver do jeito que eu quiser. E a gente sabe que não é assim. Cada um. Então, né, as tradições, pela tradição religiosa, né, o levita passou batido, vai ser cobrado, né? Eu vou ser cobrado pela atitude, pela minha ignorância da lei divina que me pede que eu seja bom, ajudar por ser bom, não por trocas. Como eu falei antes né, tá linkado eu vou receber o céu, alcançar o céu, se eu faço algo. Mas o que está me movimentando, me motivando, me impulsionando a estar ajudando? Uhum. É por vaidade? Interesses? Então, agora, o que está por trás disso? Agora eu me lembrei da Sandra, vou ter que interferir aqui. E de você também. Aqui uma conversa, fique à vontade. Porque agora eu me lembrei do filho pródigo, do filho bom, aquele que ficou em casa. Uhum. E me lembrei quando tu falaste de troca, né? Eu digo assim, o filho bom, ele disse assim, mas como é que tu tá recebendo com festa o filho que gastou tudo e eu que sempre fiquei aqui? Então, a gente também, né, tem que esperar que faça um monte... A gente pode estar se achando aqui fazendo um monte de coisa, vai chegar lá do outro lado e não vai ser tão bem recebido e deve dizer, mas como eu fui lá na hora espírita, eu dava palestra, eu fazia isso, fazia aquilo e agora o fulaninho que não fez nada disso tá lá na frente e eu não? Aí no mundo espiritual o mentor chega, vem cá. A gente, como já tá sabendo mais ou menos, é melhor a gente ficar bem quietinho, não perguntar o porquê, né? Porque a gente já sabe o porquê está aqui na nossa parábola. Tem um livro que retrata muito bem isso, né? Do irmão Jacob, Voltei. Exatamente isso. Ele chegou lá no plano espiritual achando que era e não tinha nem uma luzinha. Porque assim, a gente pode cair nessa tentação, né? De fazer,
simplesmente Sem sentir. para pontuar, uma pontuação, uma contabilidade Bônus que a gente hora. acha. Bônus. Nosso bônus hora tá no vermelho, a gente acha que tá no azul. Por quê? O que eu vejo que sempre a gente sempre é chamado é ser bom e fazer com dos melhores sentimentos, né? Como aí vem ali o bom samaritano e faz toda aquela ação ali desprendido, né? E ajuda. Parece meio utópico, né? Que ele faz, mas se a gente tiver olhos de ver, a gente vai encontrar bons samaritanos em várias histórias pelo mundo afora, ao invés de ficar se agarrando somente às notícias deletérias, negativas, né? Porque acontece, né? A bondade, ela acontece muito no mundo, porém ainda não é em sua maioria. Não, é fantástico, porque Jesus, ele traz a gente para o que importa. Porque o que acontecia? O homem da época, ele estava perdido e centralizando a sua fé no altar do templo. Ali era o lugar mais importante. E o que ele faz? Ele vira a cabecinha de todos que ouviam a parábola e faz ver que o centro das nossas vidas é o nosso irmão. Não é o templo, não é a nossa fé, não é o ritual, não são as coisas exteriores que a gente faz, mas é o quanto de amor a gente for capaz de doar no tempo em que estivermos aqui. Ai, que lindo. É fantástico, né? Adorei. Andiamo, então. Mona. E por que Jesus... Olha só, o John já nos deu um monte de dicas ali para a gente compreender isso, mas vamos explorar um pouco mais, porque é fundamental essa parte da parábola. Ao contar essa parábola, Jesus coloca o samaritano, né, e não o sacerdote ou o levita, que tinham as prerrogativas religiosas. Ele coloca o samaritano para prestar auxílio ao necessitado, estabelecendo dessa forma que ele era o bom homem. Pode explorar um pouquinho mais isso para nós, Mona? Então, tanto o doutor da lei, como o levita, como o sacerdote, tinham um total conhecimento da lei, né? Tinha um conhecimento que tinha que colocar em prática, amar a Deus e ao próximo, né? Eles tinham conhecimento da lei, mas eles não tinham a prática, porque o próximo para eles era a sua tribo. Ele coloca o samaritano assim, ó, como protagonista da história, para dizer assim, ó, você pode conhecer a lei, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas você também não pode ter o conhecimento, mas você tem que ter o amor, o sentimento. Você tem que entender que a gente é uma sociedade e a gente tem que se amar. Então não importa quem está caído, se é um romano, se é um grego, se é um levita, se é um que eu não sei quem é. Eu tenho que fazer o meu... de colocar um homem não identificável, né? Exato. Eu tenho que fazer o meu papel, é fazer aos outros o que eu gostaria para mim. Né? Se eu tivesse caído lá, se fosse você, o doutor da lei tivesse caído, você não ia gostar que fosse um samaritano, qualquer um que passasse e te acudisse, né? Ele faz ele pensar assim, ó, você tem conhecimento, tanto que ele diz, vaza e faz isso que terá a vida. Então, o samaritano era inimigo, tinha toda aquela questão política, religiosa, mas foi ele que viu a pessoa caída e fez o papel que todos eles que tinham conhecimento não fizeram, que deviam ter feito. Então, ele faz lá no âmago da pessoa, né? Porque se ele tá falando com o doutor, que nem diz o John, e diz, olha, conta aquela historinha e tu tem todo esse conhecimento. O que acontece, né? Toca lá no coração, dizer, pô, eu tenho que botar em prática isso. E é bem importante a questão da compaixão, né? Quando a gente vê essa história do bom samaritano. Porque aquela coisa, hoje em dia, essa palavra compaixão também precisa ser trazida à tona. Porque com tanta violência, isso vai se tornando banal e as pessoas vão achando que tudo é normal. Ah, é normal apanhar do marido. Ah, é normal você sofrer assédio moral no trabalho. Isso acontece com todo mundo, você tem que suportar. Ah, é normal a mulher ser menosprezada. Ah, é normal você... Existem inúmeras questões e não é normal tratar mal os animais, o fulano trata mal. A gente sabe que hoje em dia tudo isso é trazido à tona, todas essas questões são levantadas, mas a gente também tem conhecimento que muitas pessoas sofrem com isso e se isolam com isso e vão achando que tudo isso é normal, ou a violência nas grandes cidades, que as pessoas são assaltadas, são violentadas, e quem passa do lado
acha normal. Ah, o fulano tá espancado ali, mas todo dia tem um espancado. Ah, todo dia tem um Um a assaltado. mais, um a menos. Às todo vezes dia- ver um cadáver se torna algo normal. Exatamente. Ah, tu vê uma criança passando fome, ou cheirando cola, ou drogada, isso se torna normal e banal. Quase que cultural, porém É. nunca pode ser aceito, né? Culturalmente, é normal toda essas situações que você citou. Imagina, alguns me conhecem e sabem que eu sou do Rio de Janeiro. E ver alguém morto, infelizmente, se torna uma coisa normal. Mas nunca que pode se aceitar que uma condição Aquilo é dessa normal. seja normal. Uhum. Então, a gente tem sempre estar indignado perante essas Veja a situações. atualidade das Indignação. lições de Jesus para nós hoje. Né? Ele nos chacoalha e diz, despertem, acordem. Não banalizem a vida, não banalizem as situações, enxerguem o que está acontecendo. Sejam vocês a luz e a diferença. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, né? É isso. A gente tem que fazer a diferença. E nessa parábola, então, mais uma vez, a gente vê o homem edificando muros e muros para separar pra as se divisões, proteger. e Jesus vem e derruba tudo. E a gente levanta e Jesus vem e derruba. E assim, até que a gente entenda que todos somos, mesmo com as nossas individualidades, espírito único, né, com as imperfeições, com as qualidades, mas somos iguais. Num todo somos iguais. Tem um comercial, né, que diz que o meu país é a terra. Então, as fronteiras fomos nós que colocamos. Pois é. Porque nós somos todos irmãos, estamos todos nesse planeta com um único objetivo: desenvolver a fraternidade e evoluir. Né? E o mundo só vai ser melhor quando cada um fizer a sua parte. Então, a gente tem que sim ter esse olhar, e isso eu carrego sempre comigo, é sempre pensar, poxa, e se eu estivesse no lugar do fulano? O que eu gostaria que fizesse para mim? Que me ajudasse, que estendesse a mão? Porque um dia a gente não sabe o que a gente vai passar. A gente não sabe as provas que estão reservadas pra gente e quanta ajuda a gente vai precisar. Eu lembrei já de Né? o grande choque da gente se sentir superior aqui, aí chega no plano espiritual, né, desencarna, e aquele que você achava daquela categoria que era inferior, e tá lá mais evoluído que Iluminado. você, te ajudando, te auxiliando, É. te ofertando o auxílio, e você ainda tem que... O que eu fiz da minha vida, né? Ali Mas vamos lá, que começou tudo de novo. fazer um comentáriozinho Sim, aqui. fica à vontade, A Lia Manu. Borges diz o seguinte: a fraternidade não é uma concessão, é uma ação. Maravilha compreender as leis divinas. Muito bem. E a gente devolve para a Thaís, que ela quer concluir um Falar, raciocínio, mas- né, Ah, é? Thaís? Agora até me esqueci. Faz parte da idade. Não, o tema está muito gostoso e a conversa está fluindo. E assim, até é bom a gente, nesse ponto, dizer para o ouvinte assim, ó, nós não temos aqui a menor pretensão de esgotar esse tema. Durante o ano, nós vamos estar explorando diversas parábolas de Jesus, mas a nossa intenção é mais despertar o interesse para que o ouvinte se debruce sobre elas, porque como o John falou, se a gente daqui um mês voltar a ler a parábola, daqui um ano, daqui 10 anos, a gente vai estar sempre extraindo novas luzes, porque são fontes inesgotáveis. Aliás, era proposital. Jesus não desejava nos deixar lições fechadas, mas abertas, que pudessem ser sempre revisitadas, reviradas, e a gente extraísse sempre mais luz, mais luz e mais luz. E há quem diga que o que Jesus trouxe, esse evangelho que ele nos revelou, né, esse amor divino, é uma síntese da sinopse do que existe do Evangelho dos Anjos. Então, isso ecoa para toda uma eternidade, né? Com certeza. Vamos avançar, então. A Mona nos deu ali umas pistas, mas a gente vai puxar isso de novo, porque tem alguns pontos que são muito importantes e a gente precisa falar um pouco mais a respeito. Thaís, então agora você vai ter a palavra de novo, daqui a pouco eu lembro o que você ia dizer. Nos chama a atenção a mudança de perspectiva com que Jesus devolve a pergunta ao mestre da lei. Isso é fantástico, porque Jesus nunca dava as respostas prontas, ele extraía do seu interlocutor. Olha, essa é a melhor forma de Fazia extrair, pensar, né? de fazer o aprendizado acontecer. Então ele devolve, ele diz, qual destes três, depois de ter apresentado os três personagens, te parece ter se tornado o próximo? Então ele faz essa inversão. Qual é o motivo disso, Thaís? Porque o nosso próximo pode ser qualquer pessoa. E é muito interessante quando ele fala ter se tornado, porque
independe dos nossos valores, do nosso conhecimento, da nossa evolução, independe da nossa raça, do nosso sexo, independe de qualquer questão, você ser o próximo de alguém, nós sermos o próximo de alguém. É independente. Então, no momento da dor, qualquer um é o próximo. Você estar com dor ou a pessoa estar com dor, nós nos tornamos próximos. Então, mesmo, por exemplo, que nem foi muito citado aqui a questão do gremista do Colorado, ou de partidos políticos diferentes, rixas enormes, mas no momento da dor, né, a gente até brinca. Claro que a gente tem as nossas preferências e as nossas... que a gente segue algum determinado ideal, alguma... Ideologia, né? Diferente, isso, né? Obrigado pela palavra. Uma ideologia diferente, mas, em essência, nós somos todos iguais. E nós temos que também aprender a se tornar o próximo. Né? Nós precisamos nos tornar o próximo de todos. E trazendo aquilo que a Mona Lisa tinha falado, porque nós não podemos também nos esquecer que nós podemos estar no lugar do homem caído. Né? Todos nós passamos por situações difíceis e isso é muito comum acontecer. Quantos relatos a gente ouve de pessoas que dizem assim, eu não esperava que naquela situação tal pessoa fosse ser a única a me estender a mão. Aquela pessoa que eu tratava às vezes com indiferença, né? Que eu menosprezava, foi ela que veio e me deu auxílio, me acompanhou, né? Quantas vezes a gente vê isso na nossa vida acontecer? Pessoas que a gente às vezes até despreza, trata assim, fulana, né? Não vou dar muita bola, né? E justamente aquela pessoa vem e te estende a mão no momento de dificuldade. A gente tem uma pergunta. Uma amiga, a Paula, está fazendo uma questão aqui, ó. Mas eu tenho uma pergunta, ela diz. Quando vemos alguém sangrando, mas que se recusa a receber ajuda, como a gente deve proceder? Alguém sangrando, essa é boa. Agora, mas eu né, penso Paula? assim, eu penso assim, se a pessoa se é uma questão física, porque né, tá sangrando, aí, muitas vezes pode estar sangrando emocionalmente, né? Que se a gente percebe, hoje é o que mais acontece. As pessoas sangram emocionalmente ao nosso redor. Na questão física, no meu ponto de vista. Ela não, fisicamente, quem que não vai querer ser acudido, né? Se a pessoa não quer, ela não está em sã consciência, então ela não tem escolha. Vai ser recolhida e vai ser tratada. Vai ser tratada, porque quantos que tentam tirar a vida e de alguma forma, né, intervém, ajuda ali, recupera a pessoa, quando vê, ela mudou totalmente a vibração dela, ela vai ter uma vida normal, mas naquele momento ali ela estava em desequilíbrio, né? Quem que não pode passar por isso? E na questão emocional, se a pessoa não quer ajuda, aí eu vejo um pouco mais difícil, mas aí tem que achar recursos, porque quem não quer auxílio no momento da dor, do sofrimento, é porque não está numa condição mental ideal. Né? Então, precisa que quem esteja ao redor intervir de alguma forma. Quantas vezes que a gente tem que... o filho está rebelde ali, não quer se internar numa situação de dependência química. Tu vai falar que não, então tá, ele tem condições, ele tem maturidade para poder decidir. Não, o que vai fazer? Tu vai compulsoriamente ajudar esse filho. E assim acontece. A Lia coloca aqui, ó, colocar-se à disposição, quem sabe fosse uma alternativa, né? Colocar-se à disposição, olha, estou à disposição se você precisar, né? No caso das feridas morais. Mas é importante que a gente fique atento sobre o grau de comprometimento que essa pessoa está. Porque às vezes a pessoa não percebe que ela está numa situação que ela precisa de ajuda imediata, como no caso da dependência química. Aí a gente tem que, mais do que se colocar à disposição, a gente precisa intervir, né? Então a gente precisa sempre exercer essa lógica, essa atenção, essa acuidade, né? Na verificação tem que entender o quadro que é, quem é a pessoa, qual o grau de aproximação, para poder ver até que ponto só se colocar à disposição ou de fato intervir. Muito bem. Meus queridos, estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. A gente nem acredita, essa hora passa voando. E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá você também encontrará todas as edições dos programas anteriores. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora.
Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Retornamos então para o último bloco do nosso programa e agora, para a gente encerrar, a gente vai tentar fazer uma síntese destas lições, das lições e dos ensinamentos contidos nessa parábola, lembrando que não há pretensão de esgotá-los, porque são muitos. Então a gente convida o John para que possa nos trazer este resumo, essa síntese, e, se possível, fazer um paralelo com a nossa vida cotidiana. Quando a gente se depara com as parábolas e especificamente a do bom samaritano, percebe-se que Jesus cria na cabeça de cada um ali uma tela mental, vamos dizer assim, para que eles visualizem a situação e façam um paralelo à vida deles, que é a nossa vida também. Então é um paralelo, né, a parábola com a nossa vida. E mostrando que o quanto que a gente se equivoca, que a gente se engana achando, né, que está fazendo certo, que não tem o que mexer na nossa vida. E quando a gente se depara com um momento de desafio, a gente se perde. Porque na hora que é provado, a gente constantemente, a gente está estudando, vai se preparando, é uma vida, a nossa existência aqui é de prova e expiação. Então a gente veio para ser provado também, resgatar alguma coisa e ser provado. Então, como que a gente está conduzindo a nossa vida nesse sentido? Estamos nos preparando para as grandes provas que... As grandes provas é no dia a dia, é você saber lidar com o seu filho ali rebelde, numa relação conjugal que muitas vezes você tem que ceder um pouco, o outro também, entrar no campo do respeito, da compreensão, compreendendo, buscando compreender todos, que é o desafio, você criar essa empatia. Porque quando você se depara numa situação que você vai auxiliar alguém, quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente, numa conversa, dispondo do seu tempo para ajudar alguém, que isso é um desafio dos maiores nos dias de hoje. Tirar um tempinho para ajudar alguém, a pessoa quer conversar contigo, né? E muitas vezes a gente não valoriza isso. Então, esses são os desafios para a gente criar essa empatia e falar, e se fosse eu, né? Eu gostaria de ser ajudado também. Então... Eu gostei muito de uma fala da Sandra, e que eu vou ficar para mim para sempre, que é o meu próximo, o próximo é o meu templo. É isso. Eu achei lindo isso, achei realmente lindo. Acho que se a gente entender a profundidade disso, tá perfeito, sabe? É onde que eu tenho que fazer meu bem, é onde que eu tenho que gastar as minhas energias, é onde eu tenho que... E a gente, é muito interessante que a gente veja que como tem pessoas iluminadas que elas já nascem com isso. Elas não precisam de orientação religiosa nenhuma, elas não precisam de cultura, elas não precisam de dinheiro, elas não precisam de nada. Para elas, ajudar o próximo já faz parte da vida delas e elas fazem isso com a maior naturalidade. Estão livres das convenções, né? Estão fluindo na bondade. Alcançar isso a gente aprendeu. E é o que Jesus nos diz também quando ele fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Que a gente não tome as convenções por regra, né? Mas sim o amor que a gente deve doar. Meus queridos, o tempo acabou, mas eu não posso deixar de trazer uma contribuição para esse resumo de lições.
Aliás, bem rapidinho, ó, manter a vibração, que é aquilo que a Thaís falou lá no início. Né? Ou a gente está ascendendo a Deus, ou a gente está descendo, e aí a gente vai cair na mão dos assaltantes. O John falou que a gente acha que o problema não é nosso quando vê alguém na nossa frente precisando de necessidade. Quantas vezes a gente diz assim, olha para uma situação social e diz o problema é do governo. Não, eu estou diante da situação. Eu posso fazer alguma coisa, eu não preciso esperar que o governo faça alguma coisa. E terceiro, a questão do levita e do sacerdote. O sacerdote era aquele que fazia o culto. E o levite era o auxiliar. Quando o levita vê o sacerdote não tomar conhecimento, ele diz assim, bom, o meu exemplo não faz isso, quem eu estou guiando não faz isso, então ele se sentiu desobrigado. Quantas vezes nós, por seguirmos homens falíveis e deixarmos de seguirmos o Cristo, a gente cai no mesmo buraco que ele vai cair mais adiante. A gente cai em bando, em manada, como a gente costuma dizer, né, que é o efeito manada. O efeito manada. Todo mundo vai pro né? mesmo E a lado. gente está lá no Cego buraco. guiando cego. Exatamente. E nem sabe por que caiu. Meus queridos, aqueles que se sentiram com desejo de conhecer mais a doutrina espírita, busquem a nossa fanpage. Lá tem um resumo de todos os horários de todas as casas espíritas de Chapecó e região, os horários de atendimento e doutrinárias, e dirija-se àquela que estiver mais próxima. Chegamos então ao final de mais um programa Hora Espírita, agradecendo a sua audiência e também aos amigos aqui no estúdio que hoje colaboraram conosco, Thaís, John e Mona. A todos o nosso muito obrigado. Agradecemos também a toda a equipe da Operação Técnica da Rádio Chapecó. Em nome do Henrique a gente faz isso. E desejamos a todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem para mais um programa Hora Espírita. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir